A falta de recursos do governo federal para o FIES é um dos exemplos mais claros das consequências da crise econômica que o país atravessa. E os impactos desse momento de insegurança são sentidos por todos os cidadãos. O repórter Agnaldo Montes foi às ruas ouvir o povo e também conversou com um especialista sobre o assunto. Acompanhe a reportagem. Todo mundo faz o que pode para não fechar as contas no vermelho. Diminui os gastos, né? Cartão de crédito eu nem uso mais. Colocamos um sensor para eletricidade e a economia. Cartão de crédito eu tenho, mas eu vou cortar já. Cheque especial não. Mexer com cheque é uma fria. Por isso que a gente tem que se precaver, né? É fazer uma reserva mesmo para não cair nesse vermelho. De acordo com este professor de economia, doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp, o Brasil passa por uma crise sistêmica. Ele explica que ela é uma junção do cenário internacional, da avaliação e atuação das instituições políticas e de ações públicas dos últimos anos, causando incerteza. Essa crise de hoje ela tem a sua origem, na verdade, em 4 crises diferentes que estamos vivenciando. A primeira é uma crise política, onde não há uma relação muito amistosa entre o Executivo e o Legislativo Federal. A segunda é uma crise econômica. O Brasil, em 2014, teve uma estagnação do crescimento do Produto Interno Bruto. E todos os analistas apontam para uma recessão econômica agora em 2015. Junta-se a isso uma crise institucional muito forte, que envolve a Petrobras e várias construtoras que são as principais responsáveis pelos investimentos realizados no país. E para juntar a tudo isso, a crise internacional que ainda não chegou ao fim. Os Estados Unidos ainda não está num processo de recuperação tão bom, a Europa ainda está num processo de crise e, juntando-se a isso, a China já anunciou uma diminuição no seu nível de crescimento. Essas 4 crises provocam uma série de incertezas e expectativas negativas, tanto para empresários quanto para consumidores. Qual que é a consequência? Essas expectativas negativas e essas incertezas acabam realimentando todas essas outras crises, o que nos leva a ter aquilo que nós chamamos de uma crise sistêmica na economia brasileira. Segundo ele, o setor da construção civil deve ser um dos mais impactados. Então, provavelmente os imóveis terão uma desvalorização nesse ano, principalmente em virtude das últimas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal, de diminuição do tamanho do financiamento para imóveis usados. Então a gente pode esperar que esses setores de consumo durável e setor imobiliário provavelmente serão os 2 setores mais impactados em 2015. Cartão de crédito e cheque especial devem ser evitados nesse momento por causa dos juros elevados e que podem comprometer ainda mais a renda dos trabalhadores. Se antes, quando nós estávamos numa época de crescimento econômico e de bonança, a gente já precisava ter um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, familiar muito bem feito, agora esse planejamento ganha ainda mais força. Então a dona de casa, a pessoa que está nos ouvindo, a família, ela tem que colocar na ponta do lápis o seu planejamento financeiro, orçamentário, familiar, porque senão vai ser muito pior. Você pode entrar em armadilhas sérias. Quais são as piores armadilhas que estamos tendo no momento? Cartão de crédito. O juro do cartão de crédito já está batendo na casa de 230% a 250% ao ano. Cheque especial, outra armadilha séria. Então tome muito cuidado com o endividamento. Trate isso com muita responsabilidade. Planeje muito bem tuas finanças mensais, porque 2015 vai ser um ano complexo em termos de econômicos. Complexo em que sentido? Complexo em que a inflação ainda estará alta, provavelmente teremos um crescimento negativo da economia, todos os analistas estão apontando para crescimento negativo do PIB. Isso pode gerar um aumento do desemprego, nada alarmante, mas pode aumentar sim o desemprego. E aí o que acontece? A família que não tem um planejamento financeiro, que não fez as suas dívidas com bastante calma, cautela e parcimônia, ela pode sofrer consequências sérias e não conseguir arcar com as suas despesas mensais que ela não pode abrir mão.
E por falar em crise, para explorar ainda mais a semana do Dia das Mães, o comércio de Varginha vai ter horário especial de atendimento nos próximos dias. O expediente diferenciado começa nesta quarta-feira, com estabelecimentos abertos até às 8 da noite e segue até sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. O domingo continua normal, com um dia de trabalho apenas para supermercados.